Bem, agora a gente chegou numa aula que não pode faltar aí no teu cardápio. Esse doce, pessoal, é muito conhecido com o nome brigadeiro de morango, feito com um pozinho super tradicional, pessoal, que todo mundo conhece. Nesse caso, nós vamos usar o Nesquik. Por quê? Porque ele é um doce que traz esse sabor mais tradicional, tá? Algumas pessoas fazem variações desse doce utilizando o pó para sobremesa da marca Mavalério de morango. Só que, gente, esse pozinho, ele puxa mais para um sabor de danoninho, tá? Então fica completamente diferente do doce tradicional bicho de pé, tá bom? Vocês podem utilizar sim esse pozinho de sobremesa, mas tenham em mente que o sabor vai mudar completamente, tá? Além dele ser um pouquinho mais ácido, ele traz essa lembrança do danoninho no final da nossa boca. Então o que eu quero aqui é o sabor do doce tradicional, aquele com gostinho de infância, tá? Agora lá na panela. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a nossa massinha, leite condensado dentro da panela. Lembrando que o que eu estou utilizando aqui é o leite condensado a 8% de gordura. E se você não encontrar, essa receita não precisa a gente colocar manteiga adicional, porque ela já leva a manteiguinha na composição, tá bom? Então não se preocupa se você estiver fazendo aí com 6%. Agora, gente, nós vamos colocar o pozinho sabor morango. Esse pó que eu estou utilizando aqui é o Nesquik. Aquele que tem aquele cheirinho de infância. Cheiro e gosto de infância, né, gente? Isso aqui fez parte aí da infância de muita gente. Ó, por que que eu coloquei o pozinho no leite condensado? Para ele dissolver melhor, tá? Então, toda vez que você tem um pó para dissolver, tipo o leite em pó, cacau em pó, chocolate em pó, qualquer coisa em pó, você dilui no leite condensado para te facilitar a vida depois aí, na hora que você começar a mexer o seu doce, tá bom? Agora sim, você entra com creme de leite. E a manteiga. Vamos ligar o nosso fogo médio e vamos começar a mexer. Gente, aqui, se vocês acharem que precisa, vocês podem colocar algumas gotinhas de corante, tá? Mas assim, eu não gosto muito de utilizar corante nas minhas massas, tá? Eu gosto da cor natural do produto que ele é mesmo, mas eu entendo que muita gente aí gosta, né? Quando fala que é brigadeiro de morango, quer colocar alguma coisinha aí para a cor ficar realmente mais vermelhinha. Então, assim, fiquem à vontade, tá? Se vocês optarem por colocar, vocês vão usar o corante em gel, tá? E pode colocar agora, ou no início do cozimento, ou quase quando o brigadeiro estiver dando ponto. Tanto faz, tá? Mas assim, pessoal, é questão de 1 ou 2 gotinhas, tá? Não vai exagerar, porque senão fica com retrogosto ali na massa. Aqui, gente, tem uma particularidade, né? O Nesquik, se você olhar ali na composição dele, ele tem açúcar na composição, né? Então, é uma massa que a gente está acrescentando açúcar extra aqui. Então, assim, se você não tomar cuidado com o ponto desse doce, ele vai ter uma textura mais puxa-puxa no final, tá? Porque ele tem uma carga extra de açúcar. E o que acontece com o açúcar na panela? Ele carameliza, né? Então, cuidado com o ponto dessa massa, tá bom? Se você sentir que no final ela ficou muito puxa-puxa, pode acrescentar um pouquinho mais de creme de leite. Olha, vocês estão percebendo que a massa já está começando a mudar de textura, né? Olha só que coisa legal. Eu já vou mexendo, ela já abre como se fosse um buraco no centro da panela, né? Essa massa já começou a engrossar. Então, ó, eu vou desligar o meu fogo para mostrar para vocês o ponto cambalhota e depois a gente vai fazer um outro teste para vocês fazerem aí na casa de vocês também, quando a massa estiver fervendo. Então, vamos lá.
Viram? Que cambalhota mais linda que essa massa deu. Ela virou completamente ali dentro da panela, né, pessoal? Agora, eu voltei a minha massa, embora o meu fogo já esteja desligado, eu vou mexer. Para quê? Para eu homogeneizar essa massa, dar maciez e dar brilho, tá? Sempre façam isso com as massas de vocês, tá bom? Sempre homogeneize muito bem a massa quando você voltar ela para a panela. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Gente, se eu abrir aqui um caminho, ó, passar a espátula no centro e soltar, você percebe que nem esse lado e nem esse lado, eles cedem mais, tá? Eles se mantêm abertos no caminho. Isso é indício de que você tem um doce completamente no ponto, tá bom? Então esse é um outro teste aí que vocês podem fazer para verificar o ponto. Agora eu vou tirar essa massa daqui. Seguindo o nosso protocolo, sempre passando desmoldante no prato. Lembrando que aqui no curso eu estou fazendo a demonstração de metade da receita que você tem no seu e-book, tá? A receita que você tem no seu e-book é uma receita inteira e aqui para demonstração eu estou fazendo metade, tá bom? Por isso que o rendimento aqui tá menor. Vamos colocar o plástico em contato com o doce. Gente, sempre aperta bem a massa, tá? Para não ficar nem um pouquinho em contato com o ar, e essa massinha vai descansar fora da geladeira de um dia para o outro. Se a sua região for muito quente, pessoal, e vocês quiserem colocar essa massa na geladeira, por favor, muito cuidado com as coisas que vocês têm lá dentro, tá? Feijão, cebola, alho, tá? Itens que podem dar cheiro e gosto na sua massa. Então, tenta deixar ela bem vedada e, se possível, um andarzinho só para ela, tá? Mas, ó, fica a dica aí, eu não gosto de colocar massa de brigadeiro na geladeira, tá? Ela perde completamente a textura depois. Então, se possível, fora da geladeira por um dia. Bom, pessoal, agora que a nossa massinha já descansou e chegou no ponto certo, vamos para a finalização desse doce tão tradicional. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma misturinha de leite em pó com o Nesquik para a gente passar esse docinho, tá? Então você tem a opção aí de fazer com açúcar ou então de fazer essa misturinha que eu vou fazer agora, ó, de 1 para 1, tá? Uma colher de Nesquik e uma colher de leite em pó. Por quê? Para quebrar um pouquinho o doce, né, do Nesquik. E tem gente também que não gosta muito do brigadeiro passado no açúcar, né? Então aqui a gente faz uma misturinha, ela fica mais clarinha, ó, e a gente vai passar o nosso brigadeirinho nela, tá bom? Então vamos lá. Olha só, nossa massinha tá ok. No ponto correto. E eu vou proceder aqui da mesma forma que nós estamos fazendo com os outros. Então, desmoldante na minha luva, desmoldante na minha colher medidora. Nós vamos fazer porções de 15 gramas dessa massinha utilizando a colher medidora. Antes, eu quero mostrar para vocês a textura que essa massa ficou. Olha lá, gente. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado aqui com o ponto, porque senão essa massa acaba ficando mais elástica do que o que ela realmente tem que ficar. Então, ó, ela tá macia. Olha o desmoldante que eu falo para vocês no prato, ó. Como é desperdício zero. Tá vendo? A massa sai todinha, tá? Então, você tem literalmente aí desperdício zero no seu material. Então, eu vou seguir porcionando as minhas massinhas com 15 gramas. E para isso eu estou utilizando a colher medidora boleadora. Lembrando sempre, né, de quando você pegar a massa, ó, sai aqui na lateral do prato, que daí ela já sai niveladinha, olha só, no detalhe como ela fica, tá? Muito bem. Agora que nós temos já as nossas massinhas porcionadas, olha só como essa massa é uma massa macia, ela não é puxa-puxa, tá? Não é liguenta, ela é bem macia, tá, gente? Mas precisa acertar o ponto lá na panela, né? Bom, agora a gente vai fazer as nossas bolinhas com ela. Então, massinha lá no centro da mão
E a gente vai vir então de forma bem suave, com bastante paciência, porque isso daqui é muito treino e muita paciência. E aos poucos vocês vão aumentando a velocidade, ó, na mão de vocês, tá vendo? A bolinha vai ficando bem redondinha, tá? Tendo isso feito, vamos jogar lá dentro do nosso confeito, nesse caso leite em pó com o Nesquik. A gente bate o excesso, dá uma segunda boleadinha e esse brigadeirinho já vai direto para a nossa forminha. A forminha que eu estou utilizando aqui é a forminha número 5, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa com todas as nossas bolinhas. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui 3 tamanhos diferentes. Olha só. Esse brigadeiro aqui, olha lá a diferença. Esse brigadeiro aqui, ele tá com 12 gramas, tá? Esse brigadeiro aqui tem 14 gramas. E esse brigadeiro aqui tem 15 gramas. Olha a diferença que dá de uma grama para outra, tá? Então eu quis fazer esses 3 exemplos para vocês verem que às vezes a gente tá ali fazendo porcionamento ou medindo e fala, 1, 2 gramas não vai fazer diferença. Olha a diferença, gente, se pegar desse para esse. Tem diferença de 2 gramas aqui, tá? Então prestem bastante atenção nisso, tá bom? Na hora de fazer o porcionamento de vocês. Eu gosto sempre de dar a segunda bolhadinha quando ele sai do confeito, né? Para ele vir bem direitinho aqui para dentro da forminha. E assim, dessa forma, nós temos o nosso brigadeiro já finalizado.